Hello, pessoinhas encantadas da minha vida toda, tudo bom com todos vocês? Bom, pessoinhas, eu espero realmente que sim, pois eu estou super bem. Bom, pessoinhas, no conteúdo do vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como conseguir diamantes infinitos da minha Tiny Angela. Bom, gente, se eu estiver pronunciando o nome do jogo errado, me perdoem, tá? Porque eu não sei falar e eu prefiro falar só o jogo da Angela mesmo. Bom, mas antes do vídeo começar, peço pra você se inscrever no canal se você não for inscrito. E se já estiver gostando desse conteúdo e se der certo com você, aproveite pra dar like nesse vídeo. E se é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo. Queria pedir, antes do vídeo começar, não reparem nos barulhos de fundo, tá bom, gente? Se eu falar alguma coisa errada aqui, tipo, se eu for falar escola, sei lá o quê, se a minha escova bugar, se eu clicar em algum aplicativo que não era pra ter clicado, vocês me perdoem, tá? Bom, gente, agora, antes eu só vou mostrar aqui pra vocês o Insta do canal e vamos começar o vídeo. Sério, gente, eu tô muito feliz por lá a gente tá se flopando aos poucos. Bom, gente, hoje eu ainda não postei nenhuma fotinha por lá, tá? Mas logo vai sair fotinha nova. E por lá eu sou remoana.oficial, tá, gente? E sério, eu quero muito mudar essa bio, colocar logo somos mais de 300. Só que pra isso a gente tem que bater metinha, então me ajudem. Bom, gente, também queria pedir pra vocês compartilharem o canal, compartilharem o Instagram do canal, tá bom? Porque, sério, isso ajuda bastante. Eu não vou divulgar aqui o meu Instagram de rosto, porque eu não tô mais postando nada lá, tá bom? Porque ninguém curte, não adianta eu postar coisas lá, porque... Enfim, é muito flopado esse Instagram, mas caso alguém quiser seguir, é Lívia Melo da Costa, tá bom? Sem ponto, sem B, sem D, sem nada, tá bom? Bom, agora sim, vamos parar com essa enrolação toda e vamos lá começar esse vídeo. Bom, primeiramente vocês vão ter que ter instalado a minha Tiny Angela, tá bom? Que se instala na Play Store mesmo. Falei uma palavra errada, né, gente? Eu ia falar mesmo e saiu mesmo. Mas, enfim. Bom, gente, eu entrei aqui na minha Tiny só pra vocês verem que não é fake, que não é mentira. Olha o tanto de diamantes que eu tenho, olha. E eu consigo comprar, tá? Olha só. Super simples, tá vendo? Olha. Aí, olha lá, gente, já aumentou, olha. 20 mil diamantes, olha isso daqui. Você pode ficar comprando até nunca mais. Sério, gente, eu tenho certeza, não acaba, é infinito mesmo. Então, gente, é super simples. Bom, vocês vão ter que ter esse aplicativo Look Patet, tá bom? Que eu já ensinei pra vocês e já disponibilizei ele aqui pra vocês. Foi em um vídeo aí lá no começo do canal. Quando eu nem era Iotelo, só que eu fazia capa de Iotela, enfim, né? Bom, gente, assim que vocês entrar no Look Patet, ele tem que estar desse jeito. Porque se não for esse, se não tiver desse jeito, não dá certo. E aí vocês vão arrastar até vocês achar o nome do jogo, da Angela, né? Aí vocês vão clicar e vocês vão vir aqui, menu de patterns. Aí vocês vão aqui, criar arquivo APK modificado. Para emulação, eu acho, né? E aqui vai aparecer APK restaurado para emulação em PP e LV. E eu tenho certeza que eu tô pronunciando tudo errado, então não reparem, por favor, tá bom, gente? E aí, o que vocês vão fazer? Não, peraí. Vocês vão clicar, gente, olha, nessa quarta opção aqui que eu tô marcando, tá bom? Vocês vão clicar e aí vai aparecer isso daqui, que muita gente tem dúvida. Vai estar essa aqui ativada e vocês vão ativar essa daqui também. E depois vocês vão vir aqui restaurar o aplicativo. Quando vocês virem aqui, gente, olha, vai ficar aparecendo, vai carregar isso daqui, vai ser cerca de 3 minutos. Depois vai aparecer, tipo assim, tem que aparecer 2 verdes, tá bom? 2 verdes ou 3, no meu apareceu até 3, tá bom? Que tem que ter, tipo... que deu certo. Se aparecer só um verde, não deu certo. Tipo, vai aparecer sucesso alguma coisa, tá bom? E aí vocês vão clicar aí alguma coisa em sim ou ok. E aí vocês vão desinstalar e instalar, tá bom? Depois disso, vocês vão entrar na minha Angela. E aí vocês vão vir nesse maisinho aqui, olha. Quando vocês virem, vocês podem estar vindo aqui, olha, no maior, né, que é o de 4.000 diamantes. Vocês vão clicar e vai aparecer isso daqui. E vocês vão clicar em sim. E pronto, gente, olha, já tá com mais diamantes lá. E é sério, gente, não é fake, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha, que não é fake mesmo. Tipo assim, olha. Ah, não, as maquiagens não tem como, porque tem que ter figurinhas. Olha, eu vou vir aqui nas roupas. Pera aí, gente, que eu não sei onde que é, eu até esqueci, meu Deus. Gente, onde que é mesmo que a Angela troca de roupa? O armário dela? Ah, deve ser aqui, ó. Pronto, achei. Olha, gente, olha. Olhos azuis, ó. Ó, gente, peraí, tá? Eu tô procurando aqui um que tenha
tem que ser com diamantes, entendeu? Peraí, meu Deus. Enfim, gente, olha, eu não tô conseguindo achar aqui, né? Mas tudo bom. Mas é sério, ó. Aqui, achei. Olha, comprar por 10 diamantes. Aí, ó, comprar por 12, né? Pronto, aqui, gente, olha. Ela já tá com sapatinho. Como vocês podem ver, não é fake. Eu vou comprar aqui algum vestido, tá bom? Eu acho que esse aqui vai super combinar, mas eu não tenho, né, meu modos. Gente, eu acho que eu vou querer fazer o meu próprio vestido. Tudo bom, né? Tá, gente, enfim, vou deixar qualquer um aqui. Bom, gente, eu não quero que esse vídeo fique muito grande, tá? Me perdoem se eu expliquei muito rápido ou se eu errei alguma coisa. Mas enfim, pessoinhas, foi esse vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado e um super beijo.